Bom, nós estamos na Parashat Tetzaveh. E nessa Parashá acontece uma coisa curiosa. O nome de Moshe Rabbeinu, do nosso mestre, do nosso maior profeta, do nosso maior líder do povo de Israel, que nos guia ao longo de toda a Torá, da terra da escravidão para a terra da liberdade, o nome dele, justamente nessa semana, não aparece. Moisés não é nem sequer mencionado. Por quê? Os rabinos ficaram se debatendo, discutindo. Uma das ideias do porquê que Moisés não é citado na Torá nessa semana é porque, segundo a tradição, nesta semana tivemos a data do Yurtzeit de Moshe. Ou seja, o aniversário de falecimento de Moisés no dia 7 do mês judaico de Adar, que foi essa semana, foi na última terça-feira. A ausência de Moisés fica mais interessante por estarmos às vésperas de Purim e por lermos na Megilat Esther, na próxima segunda-feira, tantas histórias importantes e descobrirmos que o nome de Deus não está. Assim como o nome de Moisés não está mencionado na Torá dessa semana, o nome de Deus não está mencionado na Megilat Esther, no livro de Esther. E a gente pode pensar, o que significa, o que pode significar, o que podem significar estas ausências? O fato de Moisés, justamente Moisés e justamente Deus não estarem de alguma maneira com a gente nesse momento que nós estamos tão felizes. Talvez não signifique nada. Apesar de Moisés não ser mencionado, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que Moisés está super presente na porção semanal da Torá, da semana em que nós estamos. Ele está presente do começo até o fim da Parashá. Deus instrui Moisés a nomear o seu irmão Arão e os filhos de Arão como Coanim, como sacerdotes. Depois Deus detalha para Moisés as roupas dos sacerdotes e as funções que eles teriam nos 7 dias de inauguração do Mishkan, do santuário móvel que ia junto com o povo de Israel pelo deserto. Ainda mais, Moisés recebe a ordem de como construir o altar de ouro que vem junto com o Mishkan. Ou seja, Moisés não está ausente. Só o nome dele que não aparece. E Deus? Será que Deus está ausente da Megilat Esther? Não. Deus não está só ausente da Megilat Esther. Deus também está ausente, o seu nome, do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos, de Shlomo Amelech, do rei Salomão, ou atribuído ao rei Salomão. Agora, se a gente pensa que, como diz o Rebbe Nachman de Breslov, que quando nós ficamos felizes, nós nos aproximamos mais de Deus. E hoje nós estamos muito felizes, porque nós estamos na véspera de Purim. E o Cântico dos Cânticos é um dos livros mais bonitos e mais poéticos e mais felizes e inspiradores. Como é que o nome de Deus não vai aparecer num texto tão lindo como aquele? O que isso pode significar? Para alguns, as ausências de Moisés na Torá dessa semana e a ausência de Deus na Megilat Esther podem destacar alguma culpa nossa. Nós fizemos alguma coisa de errado que teria afastado Moisés e o próprio Deus da nossa presença. Para outros, esta ausência ou estas ausências são apenas uma ilusão. Porque as grandes lideranças muitas vezes atuam ocultas, atuam de forma discreta, low profile, como alguns vão falar, atuam nos bastidores. Ou seja, tanto Moisés quanto Deus estão sim presentes com a gente, e quando estamos felizes, estão ainda mais presentes com a gente. Também parece haver momentos em que nós, do povo judeu, resolvemos simplesmente não contar com Deus. Nós decidimos nos defender sozinhos diante da situação que nos aparece, para revertermos, às vezes, uma tragédia iminente, como acontece na história do livro de Esther. Nós
decidimos que nós mesmos vamos resistir à discriminação e à opressão, ao antissemitismo, à discriminação contra outros povos. Nós decidimos por nós mesmos e por nós mesmas que nós vamos assumir uma conduta política para enfrentar as injustiças do mundo. E que isso é muito judaico. Inclusive, deixar de vez em quando a religião fora das decisões que precisamos tomar. Quando nós acompanhamos na Torá as conexões entre Moisés e Arão, Moisés representando a política, Arão representando a religião, nós temos a oportunidade de olhar para a nossa própria época, para a nossa própria realidade e questionar. Até que ponto é saudável a conexão entre religião e política? Até que ponto é tóxica a relação entre religião e política? A política pode favorecer a coexistência interreligiosa? Pode, não pode? As religiões podem favorecer práticas políticas mais éticas? Será? Como pode se dar a coexistência, se a gente for olhar aqui, entre pessoas da mesma religião, mas que tenham, porventura, orientações políticas diversas, às vezes antagônicas? É possível nós coexistirmos? É possível nós nos respeitarmos? Sim ou não? Eu não quero trazer respostas, eu quero que a gente pense sobre isso. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu particularmente não acredito que seja possível separar política de religião. Outras pessoas acreditam, eu vou respeitar a crença e as convicções de outras pessoas. Mas eu não acho que faz muito sentido a gente dizer, pessoal, aqui é um espaço de religião, vamos deixar a política de fora. Política e religião estão juntas, sempre estiveram juntas desde que o mundo é mundo. É muito artificial a gente separar uma coisa da outra. A questão que eu coloco hoje para vocês não é se devem andar juntas ou não. É como deve ser a nossa conduta. Individualmente, como comunidade, como seres que são ao mesmo tempo religiosos e políticos, ou como pessoas que são só políticas, ou como pessoas que são só religiosas. Como a nossa conduta pode favorecer a coexistência entre todos nós com todo esse mishmash, né? Com toda essa bagunça, esse balagan, como os jovens estão dizendo. E no nosso caso, como judeus, como judias, como é que nós podemos aperfeiçoar a coexistência comunitária, incluindo grupos minoritários da nossa própria comunidade, às vezes invisibilizados, ou muitas vezes invisibilizados, muitas vezes historicamente desrespeitados. Ok, tá bom, é um processo, não é de uma hora para outra, é com calma, pode levar 20 anos, como já me disseram. Tá tudo bem, mas nós estamos progredindo? Como nós podemos avançar nesse sentido? Particularmente, eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho da Betel e que aqui nós estamos progredindo. Estamos em processo. Longe de terminar o processo, que bom que estamos em processo. Hoje é Shabbat Zachor, o Shabbat da lembrança, o Shabbat da memória. Lembrar provoca reflexão. Reflexão leva à maturidade. Maturidade nos leva à mudança de atitude. Mudança de atitude nos conduz a novos paradigmas de conduta. E assim a roda gira. Vamos nos lembrar, sim, do que diz a Parashá, do que diz a Haftará dessa semana, dos males que Amalek, que o povo de Amalek e seus descendentes, reais ou simbólicos, já causaram ao povo judeu, desde a antiguidade até os dias atuais. Mas também convido vocês a se lembrarem das forças religiosas e políticas que atuam no coração de cada um de vocês, no coração da nossa congregação, da nossa comunidade judaica, do povo judeu. E que possamos nos dedicar, pelo menos aqui, no nosso microcosmo, sempre
a revisar as nossas tendências religiosas e políticas, que possamos ter a coragem de revisá-las, de atualizá-las quando for necessário e de canalizá-las em favor do bem comum, com amor e justiça para o povo judeu e para todos os povos. Não nos esqueçamos. Shabbat Shalom.